dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste de casa e também nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo. Nós estamos aqui com ela, a maravilhosa Simone Temponi. Tudo bem, Simone? Tudo jóia, Jô. Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Seja bem-vindo, né? De novo, maravilhoso. Agora com uma nova entrevista, novas ideias. Isso. Eu vou começar, Simone. Eu não podia deixar de perguntar. A sua proposta, ela é muito especial. Mostrar que cuidar da imagem não é vaidade, e sim identidade. E para começar, eu quero te pedir para contar sobre o curso que você criou, como que ele nasceu e qual é a essência do seu curso. Então, meu curso já nasceu, né? Já tem um tempinho e eu já venho ministrando, já ministrei até fora do estado. E eu trouxe a ideia de quê? Porque muitas pessoas têm a formação visagista, mas não aplica nem em si mesmo. E um dos últimos treinamentos que eu fiz, das últimas formações que eu fiz, mexeu muito com o meu emocional. Eu vi o quanto eu estava esquecida de mim mesma, sabe? Cuidando dos outros e não cuidando de mim. E aí que veio a virada de chave e eu trouxe esse atendimento para minha cadeira. Aquela transformação que houve com a Simone, sabe? Interna, porque a gente fica muito preocupado com o externo, com o estético, com as técnicas que a gente vai aplicar para replicar, às vezes, uma referência que a cliente traz e não tinha essência, não tinha propósito e às vezes aquilo que fazia era um pouco exagerado ou não tinha nada a ver com a cliente e eu também estava nessa fase. E quando eu tive essa virada de chave, eu falei assim, eu tenho que passar isso para as pessoas e eu tenho que passar de uma forma que a pessoa consiga aplicar isso na cadeira. Porque às vezes você tem o conhecimento, mas não consegue trazer para aplicar na sua cliente. Então foi aí que foi a virada de chave que eu tive, que eu trouxe para minha cadeira e aí eu pensei, por que não passar isso para outros cabeleireiros? Se eu tive essa transformação, que foi tão bom para mim, por que eu não passar para outros profissionais? Para que eles também possam elevar o seu nível de atendimento. Porque a cabeleireira, ela embeleza. Ela aplica técnicas. A visagista, ela revela beleza. Às vezes aquela beleza que está escondida. E a gente tem muita dificuldade de trazer isso para a cadeira. Pela pressa, pelo número de atendimentos que às vezes você faz. E eu consegui desenvolver um método onde tem começo, meio e fim. Onde você dá o início ali àquele processo. E aí vai trazendo à tona, tirando de dentro da cliente o que ela quer trazer ali para a imagem dela, ou aquilo, um desejo escondido, ou um desejo oprimido. E eu montei isso passo a passo para que a pessoa consiga, né, aplicar isso e cobrar por isso também, né? Por que não? Sim, ser ponte, né, Simone? Isso. Simone, qual é o perfil da mulher que mais se beneficia com o seu curso? Existe aquela fase da vida em que isso faz mais sentido? Então, o visagismo ele é para todas as idades, para todos os gêneros. Os barbeiros hoje que fazem parte dessa comunidade visagista estão crescendo muito no mercado e elevando aí a autoestima dos homens e a gente também das mulheres. Só que assim, a rotina que a mulher coloca ali no dia a dia dela, o que a sociedade vai cobrando, ela às vezes se esquece dela. Isso aconteceu comigo. Eu esqueci de mim por um bom tempo. E essa virada de chave mesmo veio por isso. Porque quando eu virei essa chave e falei, não, eu sou muito mais do que uma profissional, eu sou muito mais do que mãe, eu sou muito mais do que esposa, eu sou muito mais do que dona de casa. Eu tenho um ser dentro de mim que queima, que lateja. E aí, aquela mulher que eu era por dentro, aquela força que eu tinha, a beleza interna que eu tinha, eu não conseguia exteriorizar e nem expressar. E eu resolvi trazer isso para a cadeira e normalmente as mulheres que buscam essa mudança, buscam a consultoria, são mulheres 30 mais, 40 mais, porque já passaram por essa trajetória da formação acadêmica, de casamento, mãe, dona de casa e se posicionou no mercado de trabalho, mas que ficou esquecida. Então, o maior número de pessoas que buscam essa transformação ou esse reencontro consigo mesmo é mais ou menos nessa faixa etária. Mas não tem uma data limite. Não tem. Tem meninas novas que procuram, que buscam, porque às vezes está com crise de identidade, que também busca. E eu falo que
quando você consegue exteriorizar e revelar beleza numa mulher, ou num homem, ou numa criança, muda tudo por dentro. Eu acho que já é uma chavezinha que ajuda nas curas emocionais. Legal. Simone, o que as alunas geralmente descobrem sobre si mesma ao longo do curso? Tem algo que costuma tocar mais profundamente? Sim, o autoconhecimento. Muitas vezes a profissional ela não tem essa visão de quem ela é. Não falo só a cabeleireira mulher, aluna, não, os alunos, porque o curso ele é para homens e mulheres. São para maquiadoras, são para consultoras de imagem, são para barbeiros, cabeleireiros, cabeleireiras e até mesmo para pessoas da área de estética. Eu já tive dermatologista e biomédicos que fizeram um treinamento comigo, porque essa leitura que a gente faz do rosto, a gente faz num todo. A gente consegue, através do autoconhecimento, trazer à tona aquilo que está atrapalhando a gente de progredir. Então, principalmente no primeiro dia, a gente vai ali trabalhar o autoconhecimento. De como o lugar que você está e o lugar que você quer chegar. Porque eu costumo falar assim, quando você muda, todo o ambiente muda. Então, primeiro a mudança tem que sim ocorrer na gente. Então, exatamente o que aconteceu no meu processo é que eu trago para dentro do curso. Você pretende abrir também para as advogadas? Por que não? Por que não? Mas para advogada, eu tenho uma consultoria que é como se fosse uma mentoria, né? Para trabalhar o brand, a imagem profissional, para trazer para ela ali características e ajudá-la a evoluir da forma que ela é percebida. Porque às vezes a profissional, seja da área que for, seja advogada, médica, ela não demonstra através da sua imagem o potencial que ela tem. Então a gente ajuda através da imagem elevar o potencial para que ela possa ser percebida realmente como ela é. Então existe uma consultoria específica onde eu não corto cabelo, não faço a cor do cabelo, eu só dou as estratégias para trabalhar isso daí, mas que a gente olha também os tecidos que favorecem, as linhas, tudo que vai favorecer. E aí a gente faz uma consultoria mais completa para isso. Para desabrochar aquela autoridade, né? Exatamente. Que é a imagem com propósito, sim, sabe? E trabalha a questão de identidade, porque às vezes a pessoa ficou tão focada em estudar e se preparar e que ela esquece dela. Sim. E não consegue expressar isso. E às vezes, e chega muito, tá? A maioria das minhas clientes, posso até te dizer que são advogadas, que chega na cadeira e fala assim, Simone, eu queria passar uma imagem de autoridade. Eu queria passar uma imagem de uma pessoa mais forte, para que eu possa ser mais respeitada. E aí a gente vai ali junto analisar e fazer com que ela perceba qual é esse ruído de imagem que está atrapalhando ela no mercado de trabalho, sabe? De ser percebida na sua potência, naquilo que ela tem para entregar. Olha, os advogados que ficam atentos aí. Simone, você sente que esse curso é uma forma de missão? Um chamado que vai além da técnica? Sim. Sim, todo curso eu me emociono muito porque são várias histórias, só de falar eu me arrepio, porque você vê essa evolução, o crescimento, então aquilo que eu tive a oportunidade de vivenciar e você, não tem nada mais gratificante, até mesmo porque quando a gente ensina a gente aprende muito mais. É verdade. A gente ouve ali cada história, todas as histórias, a trajetória, essa jornada do profissional cabeleireiro é muito dolorida, Jô. Muito dolorida, porque a gente hoje em dia, com a visibilidade da rede social, a gente galgou um lugar muito melhor. Sim. E a gente vê hoje cabeleireiros milionários, sabe? Mas quando eu iniciei não existia isso. E quando você chegava num lugar que você falava, eu sou cabeleireira, a pessoa te olhava torto, porque a ideia era o quê? Não estudou, não se deu bem com nada, foi então o que vai deu. Virar cabeleireira. E não é bem assim. Hoje a gente estuda muito, se prepara muito. Tanto de âmbito técnico, para entregar a técnica, mas treinamentos também emocionais, financeiro, porque a gente também empreende. Sim. Então é uma busca contínua e muito grande, muito árdua. E que nunca foi muito valorizado, porque a gente não tinha visibilidade. Até hoje, para você saber, a gente não tem uma instituição que garanta ali os nossos direitos, não tem
uma associação, nada que nos represente, sabe? Ainda tá muito devagar, tá engatinhando isso. Ou seja, ainda desvalorizado, né? Exatamente. E aí, hoje, não ser só cabeleireira e ser visagista, eu galguei um outro patamar, um outro lugar nessa área, nessa profissão. E entrando nisso, então, qual a diferença entre uma cabeleireira e uma visagista? Eu já falei anteriormente, é isso. A cabeleireira, ela embeleza. Ela vai usar ali as técnicas, ela vai cortar, ela vai fazer mecha, ela vai fazer cor. E a visagista, ou profissional visagista, ele vai revelar beleza. Através do conhecimento, do estudo que a gente faz, muito minucioso, das formas, das proporções, do que as cores representam, mas muito mais do que isso, estruturar, entregar toda uma estrutura até mesmo para que outro profissional execute. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem a construtora e o arquiteto. O arquiteto é que vai estudar todos os ambientes, o que fica melhor, o que esteticamente vai ficar viável para o cliente, que vai ficar bonito, que vai ficar valorizado, que vai ser funcional. E aí o pedreiro, a construtora, ela vai executar, vai construir. E ali você tem um engenheiro responsável para ver se aquilo que o arquiteto elaborou, se aquilo se você vai conseguir entregar, se você vai conseguir executar daquela forma. Ele vai ver toda a parte técnica e funcional, sabe? E é uma conciliação entre os três. Então, assim, a visagista está para a arquiteta, a cabeleireira ou cabeleireiro está para o engenheiro, e aí a cabeleireira que vai executar ou auxiliar, ela vai fazer isso ali conciliado junto com a visagista e a cabeleireira. Da mesma forma que o construtor ou o pedreiro vai fazer ali com a orientação do engenheiro e do arquiteto. É mais ou menos esse parâmetro que a gente coloca para as pessoas entenderem, porque realmente essa abordagem visagista ela é muito nova. Ela já existe há muitos anos, há mais já quase 100 anos, Uau. Mas é muito vago, entendeu? Ainda não é tão disseminado assim no mundo, sabe? E era pouco explorado, né? Pouco explorado. Simone, qual é o papel do cabelo na jornada de identidade da mulher? Então, a gente sempre ouviu falar, você já deve ter escutado falar, que o cabelo é a moldura do rosto. Então, como que a gente revela a beleza e a identidade através disso? Muitas vezes a pessoa se esconde atrás do cabelo. E com o passar do tempo, vou te dar um exemplo, assim, às vezes uma pessoa que deixa um cabelo longo, não é porque ela gosta, porque ela se sente bem, ou porque ela se acha bonita, mas por conta de crenças lá no passado, sabe? Então as pessoas ficam muito apegadas a isso, naquele ambiente que ela viveu, daquilo que falaram para ela, e ela vai se moldando aquele ambiente e aquela vivência. Ou às vezes um trauma, uma dor lá do passado, ela vai adotando aquele cabelo, e ele vai demonstrando aquilo que a pessoa está vivendo. A partir do momento que a pessoa resolve mudar, que ela busca essa mudança, é porque algo já mudou dentro dela. E a gente que é visagista, a gente vê além. A gente vai ver e ter uma escuta ativa para tentar buscar e entender o que realmente ela está buscando, né? E essa mudança do cabelo vai revelar por quê? Quando você olha para uma pessoa, você olha primeiro para o rosto dela. Você não olha para a roupa. Verdade. Primeiro local que você olha é o rosto. A gente costuma falar que o rosto é o nosso coração. E é onde a gente revela as nossas emoções. Se você tá triste, você sabe o emoji? Uhum. Se você tá alegre, se você tá triste, se você tá com raiva, é através do seu rosto. E se você, às vezes... Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, a cliente fala assim, Simone, todo mundo olha pra mim e fala que eu tenho cara de brava. Então vamos suavizar isso daí? Muita gente olha pra mim e fala que eu sou muito boba, que eu tenho uma cara de criança e o que eu falo, as pessoas não me escutam. Então, vamos fazer algo mais exuberante para poder mostrar que você é essa pessoa que também pode dar opinião, que também pode mandar, que pode exigir, que tem seu lugar, sabe? Então, a moldura que a gente faz para o rosto, que revela a beleza e a identidade, é isso, porque às vezes a pessoa está perdida de si, sabe? E se encontra no visagista. Exatamente. Se encontra a identidade que dos perdeu. Caminhos, é um passo.
Simone, podemos desconstruir a ideia de que cuidar da aparência é vaidade? Então, as pessoas confundem muito, né? Vaidade com cuidado. Vaidade é o exagero, é fazer para se aparecer. Sim. E o cuidado é para você se sentir bem, é para você fazer as pazes com o espelho, sabe? As pessoas, Jo, muita gente não sabe disso, mas o espelho, ele não revela para você quem realmente você é. Eu costumo falar que eu quebrei um pouco do espelho, daquilo que se espera de um cabeleireiro. É uma frase que eu carrego comigo, porque é isso mesmo. Porque, às vezes, a parte da consultoria, ela é parte na frente do espelho e parte não. Para eu perceber essa cliente. A prova que você não sabe realmente quem você é diante do espelho é porque você olha no espelho, você se arruma, tá todo ok. Mas quando você vai tirar a foto, você não gosta da foto. Verdade. Você olha no espelho, beleza, mas quando você olha na foto... Então, através da fotografia, é que você realmente olha e se percebe. Ou quando alguém pontua alguma coisa em você. Então, porque se a gente se percebesse diante do espelho, a gente se cuidaria mais. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar quem tá ali diante do espelho, sabe? Então, o que eu faço é isso. Tirar um pouco do espelho e fazer com que a cliente olhe para dentro. Não se olhar somente diante do espelho. Nem eu tinha pensado dessa forma. Tô aprendendo aqui também. O que é o visagismo emocional e como ele pode transformar a maneira como a mulher se vê? Então, o visagismo emocional, vou falar um pouco do racional. O que é o visagismo racional que as pessoas aplicam e que, para mim, está totalmente obsoleto? O visagismo racional é aquele que você vai olhar, tipo, meu rosto é redondo e fica bem tal corte. O rosto é quadrado, o rosto é oval, o rosto é isso, é aquilo. Olha formas, linhas e formas e, às vezes, cores. Né? Vamos olhar a cor do seu subtom de pele, o que fica melhor, e trabalha muito essa questão de harmonia. E para mim, eu vou te ser sincera, harmonia é algo sem graça, apagado, tênue. Então, se eu tenho ali um equilíbrio entre a pele, olho, sobrancelha e cabelo, é algo mais leve, mais suave, sutil, ok. Muita gente adota isso como elegante. E aí, a maioria das consultoras de imagem, ou às vezes cabeleireiros que têm uma abordagem visagista, coloca isso como harmonia, que o que vale a pena é você harmonizar. E para mim, harmonização é uma palavra que está até prostituída, porque é uma palavra demonizada. Porque quando você ouve falar nessa palavra, você lembra da harmonização facial e do que as pessoas vêm fazendo por aí. Verdade. Então, eu falo que eu não trabalho com moda, eu não trabalho com tendência, com o que estão ditando. Eu trabalho com identidade, com estilo, sabe? E o visagismo, ele faz isso, sabe? Ele muda essa visão quando você conhece a pessoa por dentro, com autoconhecimento. Então, eu procuro conhecer um pouquinho o perfil comportamental da cliente, a personalidade dela, mas eu a ajudo também para que ela se conheça e se reconheça naquela imagem. Então, é aí que entra o lado emocional. Porque não adianta você me trazer uma referência de algo na revista que você está olhando ali, só que você não é aquela pessoa. Eu quero ficar igual ela. Exatamente. Aquela pessoa, ela tem história de vida dela, ela tem a rotina dela, ela tem a família dela que é diferente da sua, porque a gente não se arruma também só pra gente. E falar também, eu me arrumo pra mim, os outros se gostar, gostou, também não é bem assim. Você tá dentro de um âmbito social, familiar, profissional, no seu âmbito escolar, ali de estudo, ou da sua igreja, de onde você se reúne. Então, você tá inserida numa sociedade e que as pessoas também criam expectativas sobre você. Então, você tem que alinhar isso. Alinhar o racional com o seu emocional e com o que você tem por dentro, com a sua alma, sabe? Ou seja, o pacote completo. Né? Pacote completo. Simone, você pode explicar como o visagismo respeita a personalidade, rotina e desejo da mulher na hora de escolher o corte ou a cor? Exatamente isso. O que acontece? Teve até uma polêmica recentemente sobre isso.
de consultora de imagem no salão editar aquilo, sabe? Olha, a cliente chegar com aquela planilha e editar, olha, eu quero isso, isso, isso. Por quê? Cabelo, em primeiro lugar, o que você tem que conhecer? Tem que ter o conhecimento técnico, sabe? Tem que fazer um diagnóstico. Que tipo de fio é aquele cabelo? Que textura ele tem? Qual é o volume? Qual é a forma do cabelo? Se é liso, se é enrolado? Se a pessoa tem um dia a dia que ela tem tempo para cuidar daquele cabelo que você vai fazer a proposta. Então, antes de fazer a proposta, a gente também tem que entender um pouco da rotina dessa cliente. Então, quando eu faço a consultoria, eu faço uma anamnese completa do que ela usa, de como que ela usa, do tempo que ela tem. Então, eu tenho algumas perguntas que as pessoas se assustam, que é se ela tem filho, se ela é casada, se ela não é. E às vezes a pessoa pensa assim, mas gente, quer saber se eu sou casada por quê? E aí tem pessoas que falam, por que você quer saber se eu sou casada? Eu falei, não, eu quero saber se você dorme com alguém, poxa, porque eu posso mandar você usar uma touca de cetim pra eu dormir e você não vai querer dormir, porque você tem alguém ali do seu lado que não gosta, que você não vai se sentir à vontade para isso. Então, por isso é importante, sim. E eu faço uma anamnese completa dos cuidados que ela tem, de que ela já tem o hábito. E eu tento tirar dela ali se ela vai ter capacidade de cuidar de acordo com a proposta que a gente fizer, do dia a dia dela. Faço toda essa parte de estudo emocional, procuro ter ali aquela escuta ativa pra gente linkar mesmo o jeito dela ser, a personalidade dela, o dia a dia dela, as estratégias que a gente vai criar para ter um cabelo que não é bonito só no salão, porque a maioria das vezes é isso, fiz o cabelo ficou lindo, maravilhoso, mas lá no salão. Ou às vezes já vi comentários na rede social, tá tudo muito lindo porque o cabeleireiro finalizou. Então a preocupação é essa, alinhar ali todo o cotidiano daquela cliente com a imagem que você vai entregar, se ela vai conseguir manter. Porque não adianta ficar só ali no salão, ela tem que conseguir manter. Sim. Mas isso vai depender da personalidade dela, do jeito dela, daquilo que ela valoriza, daquilo que é importante para ela. Então, quando eu faço as propostas, eu tento alinhar essas 3 coisas que eu acho que são essenciais para que ela mantenha esse cabelo bacana em casa, sabe? Porque não adianta nada, né? Chegar lá e falar assim, olha, eu quero agora nesse loiro aqui e o meu cabelo não aguentar. Ela não vai, ou não aguentar, ou ela não ter tempo pra cuidar, pra retocar, pra ir no prazo que precisa pra manutenção, sabe? Porque o loiro é manutenção, o negócio é pesado. E isso fala, Jô, muito mais do perfil comportamental da pessoa do que do cabelo em si. Então, por isso que eu não abro mão desse lado, de fazer o estudo desse lado, do perfil comportamental da pessoa. Porque dependendo do perfil comportamental, você pode fazer o que for, que ela vai se propor a cuidar e vai cuidar. Entendeu? Não, é sensacional você falar isso, porque eu me vejo, né? Quando eu chego lá e, se depender da minha mãe, corta tudo. Isso. Né? E aí você fala, não, vamos frear isso daqui, porque não é bem assim que funciona. É verdade. Lá com você, começa... meio clichê, mas desde o início mesmo. Para poder conhecer cada detalhe. Isso é muito importante. Exatamente. Simone, você utiliza o método DISC. O que seria o método DISC? Então, Jô, existem vários métodos para autoconhecimento. O método DISC, ele não tem uma comprovação científica. Hoje, o que tem comprovação do estudo de personalidades é o Big Five, que os médicos usam, psicólogos usam, psiquiatra usa. O método DISC que eu uso é porque foi o que eu achei mais completo, que tem um teste mais eficaz para o autoconhecimento da cliente, para que eu possa conhecê-la um pouco mais. Então, ele vai colocar ali para mim qual é o tipo de personalidade dessa pessoa, ele me dá uma tabela de valores do que é mais importante para essa pessoa, ele me dá o perfil comportamental ali, natural e o adaptado, sabe? Então, quando uma cliente senta na cadeira, exemplo, já teve cliente que sentou na cadeira e falou assim, olha, eu vim fazer a consultoria, porque esse é o primeiro atendimento, você só aceita com a consultoria, mas eu não vou cortar curto, tá? Então, a gente, já conhecendo o perfil comportamental dessa pessoa, a gente vai entender. E aí eu vou ver se essa resistência é porque ela tá no adaptado ou é o natural dela. Porque se for o adaptado, a gente tem como trazer mais leveza para isso aí e mudar esse jogo. Mas se for no natural,
o caminho ele tem que ser progressivo, tem que ser aos poucos. Não pode ser uma mudança radical. Então, o DISC ele é muito completo. E quando a pessoa aceita fazer ele por completo, é melhor ainda, né? Porque você vai construindo ali com uma cliente, trazendo ali para ela, de fato, uma nova imagem para alinhar com a identidade real que ela tem. E ele, para mim, é uma ferramenta da consultoria, não é só baseado nisso. A gente também não veste a cliente de temperamento. Exemplo, porque tem profissionais no visagismo tradicional e racional que faz assim. Por exemplo, se a pessoa é colérica, ela é sanguínea, ela é fleumática, ela é melancólica, então eu tenho que trazer para ela uma imagem assim, assim, assim. Não, porque às vezes a pessoa quer o oposto. Né? Ela está buscando o oposto disso. Isso aí é só para a gente ter um parâmetro para conhecer em que lugar, naquele momento ali da consultoria, a cliente está. E é naquele dia, do dia. Em qual situação, em qual momento que ela está. Porque eu faço isso intuitivamente. E tem algumas perguntas dentro da minha própria anamnese, eu tenho isso. Mas o DISC é mais eficaz. Então eu utilizo. Ele é para âmbito profissional, né, para direcionamento profissional, para posicionamento profissional, para ver os seus talentos, para ver qual área que você se encaixa melhor. Porque já posso contar rapidinho? Pode, claro. Então, eu tenho uma cliente que ela é da área da comunicação e ela tinha montado um restaurante. E ela começou a ficar muito infeliz. Muito agoniada. No começo veio toda aquela empolgação do novo e tal. E aí ela estava ali apaixonada com aquilo e depois ela já estava se sentindo muito desgastada. E por que ela buscou o restaurante? Porque ela achava que ela não estava bem na área dela. E isso acontece muito porque a gente vai se cansando, vai se estressando, vai se estafando, às vezes na área que a gente está. E a gente pensa que a solução é mudar de ramo, é mudar de atividade, porque aquela já não faz mais sentido pra gente. E aí eu entrei com a consultoria e entrei com o método DISC. E só de fazer e de ver, ela quis fazer completo, só de ver ela falou, cara, é isso que tá me fazendo sofrer. Porque tanto no perfil comportamental dela natural, quanto no adaptado, a área dela era a comunicação, sabe? Então, isso trouxe um pouco de clareza para ela, e ela já definiu até o que ela ia fazer em relação a isso. Então, não é só cabelo, sabe? É tudo. A gente traz essa identidade, traz o cabelo, mas revela a beleza, mas a beleza maior tá por dentro. Interessante. De encontrar e de se reencontrar com quem você realmente é. Sim, e era o que faltava para ela, né? Esse olhar clínico de fora, esse estudo de fora. Era o que faltava para ela. Foi um passo. Foi. Foi uma parte. E esse DISC, né, que analisa os perfis comportamentais, é esse conhecimento que influencia nas suas decisões de visagismo e transformação da imagem das suas clientes? Essa é uma ferramenta. Nossa! São várias. Visagismo é uma área muito extensa. Então, a gente... Olha, como eu te falei, a gente tem que ter esse conhecimento técnico. Não adianta, sabe? Tem que ter esse conhecimento técnico. Mas você, além do teste, é uma escuta ativa. E a gente ouvir mesmo o que a cliente está querendo dizer. Então, a gente também faz uma leitura não verbal, né? A gente faz uma leitura gestual daquilo que a cliente faz, porque, exemplo, como você jogou esse seu cabelo desse lado agora, você não usa muito ele desse lado. Não. Então, eu não posso te fazer uma proposta só porque eu olhei para você e você jogou pro lado. Eu vou conversando com você e vou te observando esse gestual. Porque como que eu vou fazer uma proposta para você para jogar o cabelo para um determinado lado, sendo que no dia a dia ele fica do outro? É verdade. Sabe? Ou eu posso fazer essa proposta, mas eu sei que esse cabelo naturalmente ele não vai ficar assim. Ele vai precisar de produto. E eu conhecendo o seu perfil comportamental, eu sei se você vai ter uma resistência em comprar esse produto ou de usar esse produto ou não. Então, a gente vai alinhando vários fatores, várias coisas. Então, assim, a gente faz a leitura gestual, a leitura não verbal. E desde a hora que a cliente chega no salão, que ela senta ali, eu já vou fazendo essa leitura. E aí, o teste de perfil comportamental é só para concluir, para eu ter certeza daquilo que eu já observei. Que incrível.
É incrível ficar assim, pensando que são tantos Imaginando, detalhes. né? Simone, por que você acredita que toda mulher merece sentir bonita, mesmo nas rotinas mais exigentes? Então, por que eu acredito? Porque nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que nós somos seres divinos. E a mulher em especial, nós temos o dom de gerar frutos. E isso é bíblico. Para você que está ouvindo aí, pega Provérbios 31, pelo menos, e vai ler e vai olhar sobre a mulher, sabe? Então, é importante a gente se sentir bem, se olhar em primeiro lugar. E eu falo o seguinte, a gente vê sempre, principalmente quem viaja muito de avião, se qualquer acidente que acontecer, você pega a primeira máscara de oxigênio, coloca em você, depois no outro. Mas a mulher, por conta dessa questão maternal, ela olha muito pro outro. Verdade. E o cabelo vira só um manto, sabe? Então, a gente tem que olhar para dentro de si primeiro, desse cuidado com a gente. E hoje já tem uma corrente aí, uma comunidade de mulheres que buscam isso, de cuidar da imagem com propósito, sabe? Então, a gente vê, às vezes, 2 parâmetros, né? Uma que não se cuida e aquelas exageradas. E a gente sabe que ambas têm feridas emocionais, que levam uma a não querer chamar atenção de jeito nenhum e que leva a outra a querer chamar atenção demais, sabe? Então, eu creio que beleza é algo que Deus instituiu pra gente. A gente só tem que tomar posse. Que lindo. Mexeu até comigo. Qual foi uma das histórias mais emocionantes que você viveu com alguma cliente que passou por uma transformação capilar com visagismo? Jô, quase todo dia eu tenho. Sério? Mas eu já tive, sério. Mas eu já tive, assim, uma que tinha se divorciado. E ela chegou e já falou, eu tô perdida de mim, eu nem sei quem eu sou. Ela não olhava pro espelho. Sabe? E aí, quando a gente fez e estudou o caso dela e tal, e que a gente terminou, ela falou assim, eu nasci de novo. E ela chorou e eu chorei junto com ela. E às vezes acontece muito isso, da gente se emocionar. Houve outro caso em que ela só prendia o cabelo assim, para baixo, o tempo todo. Para trabalhar, advogado, marido advogado. E tudo ela dava vez para ele. E eu falei assim, olha, depois de conversar muito, de ver toda a parte técnica e tal, de fazer o teste, eu falei para ela assim, quem costuma prender o cabelo desse jeito? Do jeito que você prende? E ela falava assim, para mim tá bom, para mim tá ótimo. As pessoas que ficam falando que eu tenho que melhorar. E aí ela falou assim, não sei, prendo pra... Eu falei, você prende pra quê? Prendo pra cuidar da casa, prendo lá pra fazer meus processos. Eu falei assim, então você tá sempre pronta pra servir. Eu falei, quem te serve? E eu costumo falar, porque quando o coque é no topo, Ju, ele remete uma coroa, a rainha, sabe? Ele um pouquinho mais alto, o coque de bailarina, da doçura, da leveza, mas quando o coque é baixo, é para o serviço. A gente sempre prende o cabelo embaixo para trabalhar, para não suar e não ficar o cabelo incomodando e atrapalhando você trabalhar, para servir. Só que você não pode servir 24 horas por dia, o dia inteiro, né? Então eu falo, é uma prioridade você levantar e cuidar de você. E cuidar do cabelo, olhar para você no espelho e se reconhecer, sabe? E ver que tem beleza ali. E que essa beleza, ela vai transcender onde quer que você esteja. No seu ambiente social, no seu ambiente profissional, em qualquer área, com a sua família ali, no ambiente familiar. As pessoas vão te ver de outra maneira. O autocuidado, para mim, é essencial. Como que a fé influencia o seu olhar sobre a beleza, propósito e identidade feminina? Repete para mim, por favor. Te tirei agora. Como que a fé influencia o seu olhar sobre beleza, propósito e identidade feminina? Então, porque a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Seja da sua saúde física, né, sua saúde emocional
e da sua saúde externa. E eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, né? A beleza, a minha área, ela está ligada à área da saúde. Beleza é saúde. Sim. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que você vai deixar o templo do Espírito Santo abandonado, largado, sem beleza nenhuma, sabe? E Deus, através da palavra dele, que é a Bíblia, e você pode até não acreditar na Bíblia, mas você tem que entender que é o maior livro de sabedoria que a gente tem na face da terra. Não tem nenhum livro mais. A gente, quando vê um autor escrevendo livro, quando você vai lá, ele pegou todos os princípios bíblicos. Então, isso é princípio, né, de cuidar de si, de cuidar do templo do Espírito Santo e das pessoas olhar para você e ver beleza. As pessoas confundem muito conceito de beleza associado à moda. E não é isso, beleza não é isso. Até mesmo porque quando eu olho e falo para você, sua roupa tá tão linda, isso é juízo de valor. É o que eu percebo. Outra pessoa pode olhar e falar assim, nossa, sua roupa está horrível. Isso é juízo de valor. Mas quando a gente fala de beleza, é do cuidado, de se sentir bem, de revelar a saúde. Então, isso tudo tá junto, sabe? O propósito, a saúde, e é cuidar num todo, entendeu? Essa mulher mesmo, do coque, ela saiu com aquilo martelando na cabeça dela. Ela saiu mudada, transformada, feliz e com aquilo martelando na cabeça dela. Eu tenho certeza que toda vez que ela leva a mão para prender o cabelo, ela vai lembrar. Ela vai lembrar e vai mudar. Porque a gente, às vezes, trabalha com essa questão provocativa também, para a pessoa se perceber, sabe? Eu acho assim... Eu acho, não, tenho certeza. Você é uma mulher muito iluminada, uma mulher que transforma. Ai, amém. Eu costumo dizer que nós precisamos ser pontes na vida das pessoas, e você é uma dessas pessoas que é ponte na minha vida, e tenho certeza que na vida de muitas mulheres. Com certeza transformou a vida de muitas mulheres que entraram ali no seu espaço, no seu coração, no seu canto, porque não deixa ali, né, no salão Simone Tempone, não deixa de ser o canto da sua casa. É Exato. A extensão da sua casa. Exato. É o que eu sinto e eu tenho certeza que é o que muitas mulheres sentem ali. Verdade, verdade. Simone, a gente tá chegando no final e eu tô até emocionada. Ai, meu Deus! Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Seja sempre bem-vinda aqui à sua casa. Ai, gente! Mas eu não posso deixar encerrar sem fazer uma pergunta. Simone, o que você diria para aquela mulher que se olha no espelho e não se reconhece mais? Então, que você não tá sozinha. São milhares de mulheres assim, que se olham no espelho e não se reconhecem mais. E por que isso acontece? Porque não busca a beleza como propósito, sabe? Então, a gente tem que se olhar e entender que a gente é princesa, a gente veio para ser princesa. É verdade. E princesa do Senhor, sabe? Então, quando você olha no espelho e fala assim, tá aqui diante de mim uma princesa, como que essa princesa tem que estar? Então, eu só tenho a dizer isso, que pessoas que estão com a autoestima baixa, que tá cansada, que tá estressada e que acha que não tem tempo para se cuidar, sempre é tempo para se cuidar, sempre é tempo para mudar. Eu já fiz transformações assim, em pessoas com 70 anos de idade, que nunca tinham olhado para si. A minha sogra mesmo, eu tenho um vídeo com a minha sogra que viralizou porque ela durante muitos anos esqueceu dela. E ela começou a ver os meus vídeos e ela falou, eu quero ir aí um dia, ela mora no interior do estado, eu quero ir um dia para você fazer essa consultoria. E assim, e como que ela mudou? O jeito de se ver, o jeito dela cuidar. E minha sogra, eu fiz o visagismo nela, ela com 78 anos, sabe? Isso mudou a maneira dela se perceber. Por isso que eu falo, uma coisa é a abordagem visagista, a outra coisa é uma consultoria, alinhando todas essas questões, de como que você se percebe, de como que você realmente é. E não tem idade, não tem sexo, não tem tamanho, e o que eu tenho para falar é exatamente isso, você não está sozinha. Tem milhares de mulheres espalhadas aí pelo mundo, mas tem uma comunidade gigantesca que está disposta
a te ajudar a levantar a sua autoestima e a buscar essa beleza que está aí escondida dentro. Obrigada, Simone. Deixa aqui pro pessoal de casa onde te encontrar. Ah, tá. Tem o meu Instagram, que é Simone Temponi, visagista. Lá tem o telefone de agendamentos, tem o link para cursos, tá? Simone, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua agenda é apertadíssima. Obrigada por esse tempinho maravilhoso, por essa aula de visagismo, mas também por essa aula de fé, de humanidade, que é o que está faltando hoje no dia a dia. Imagina, Jo, eu que agradeço. Também sou uma admiradora incondicional daquilo que eu vejo o seu desenvolvimento, e desde que você chegou no salão, seu desenvolvimento, sua busca e pelo seu crescimento profissional. Parabéns por esse quadro e parabéns pela coragem, né, de se jogar nisso aí. Eu acho muito legal, muito bacana, e eu tenho acompanhado a sua evolução também, sou muito fã sua. Obrigada, meu amor. Pessoal de casa, vocês que nos acompanharam até aqui, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nada. Tchau, tchau.